Bom, senhores, boa noite. Olhem, a gente vai seguir de onde paramos na aula passada, que foi... A gente terminou o domínio germânico, né? Vimos que tribos teriam tido uma presença maior. Vimos também o porquê dessa alternância. Nós temos o século V, quando se trata ali, efetivamente vai ser após a queda do Império Romano, que aí, lembrem-se que eu tinha dito que não é que efetivamente os romanos deixam a península, simplesmente o Império Romano deixou de existir. E as pessoas, aqueles romanos, entre aspas, que estavam lá na província, já estavam ali há alguns anos e ali já tinha constituído família, ali já tinha constituído propriedade, obviamente eles optam por ficar por ali. Normalmente, há uma coisa que eu não me lembro de ter comentado quando a gente estava tratando da presença dos romanos ali na Península Ibérica, mas certamente eu falei disso quando a gente estava falando do mundo romano, lá no início desse curso, que a aposentadoria do exército não era que o militar, ao se aposentar, ficaria recebendo do Estado uma certa quantia. Não, o Estado o que fazia? Em algum lugar do Império Romano, o soldado receberia um pedaço de terra, ou como se diz no jargão notarial, uma gleba de terra, e era dali, pois, que ele tiraria o sustento dele, uma vez que ele não receberia mais o soldo do exército. Então, essas pessoas que estavam na Península Ibérica, era dali que tiravam o sustento, a grande maioria desses ex-militares, por exemplo, porque lembrem-se, quando a gente falou de o porquê de a Península Ibérica ter sido objeto de desejo dos romanos, tinha a ver com a proteção contra os cartagineses que já tinham feito a peripécia de atravessar o Estreito de Gibraltar e para tentar atacar Roma de surpresa, uma vez que os romanos esperavam que os cartagineses os atacassem pelo mar, e não por terra, vindo a partir do norte, especificamente. Então, isso era uma coisa que os romanos não esperavam, e por essa razão, para evitar outra surpresa desse tipo, os romanos foram para a Península Ibérica. Lembrem-se, por favor, daquilo que eu já lhes disse. Quando os romanos chegam na península, um dos primeiros lugares que eles vão povoar é essa partezinha daqui, que é chamada de Baética em latim. Em português a gente chama de Bética, a região Bética, que é essa regiãozinha aqui, bem próximo do Estreito de Gibraltar, de maneira que evitaria... era uma estratégia eficaz contra a invasão dos cartagineses. Então, feita essa contextualização, digamos, essa retomada histórica dos diversos fatores e dos diversos povos que entram em cena aí nesse período, vamos agora para um novo povo que entra em cena. Não que entre em cena porque... não. A partir dessa época, esse povo que entra em questão aí, estavam alicerçados por alguma coisa que os unia, o que antes nunca os tiveram unido. Os povos árabes, todas as tribos árabes, assim como as tribos germânicas, eram tribos guerreiras, eram tribos nômades, eram tribos de comerciantes, e, num determinado momento da história, surge Muhammad, o profeta do islamismo, com uma mensagem, segundo ele,
dada por Jibrail, por Gabriel, o anjo, e que a função dele, de Muhammad, era juntar todas as tribos árabes, congregando-as em torno de uma única fé e de um único Deus, uma vez que os árabes eram, todos eles, politeístas. E aí, a crença, abandonar a crença politeísta para uma crença monoteísta, o Muhammad achava que isso seria alguma coisa extremamente complicada de ser feita, porque era já vamos dizer, uma ideia inveterada desses povos, já estava presente na cultura, no DNA deles, e fazer uma mudança desse tipo seria uma coisa complicada. Mas Jibrail, o anjo, assegura-lhe que essa era a função dele e que ele obteria sucesso nessa empreitada. E que parece que teve sucesso porque ele conseguiu juntar todos os povos árabes debaixo de uma mesma fé. Óbvio que depois essa fé vai se dilacerar com a morte do profeta, e começam as cisões dentro do pensamento árabe, e aí a gente vai ter os mais famosos, que são os xiitas e os sunitas. Essas são apenas duas das divisões interpretativas do Qumran, do livro sagrado muçulmano. Mas há outras tantas maneiras interpretativas, uns se consideram ortodoxos e os outros heterodoxos, mas eles mesmos dizem, nós temos a interpretação perfeita do Qumran, e eles não. Os outros, por suas vezes, vamos dizer, os sunitas dizem, nós interpretamos perfeitamente a mensagem do Qumran, do Alcorão. Eles, por sua vez, não. Mas os xiitas, da parte deles, advertem que eles, sim, conservam a tradição que Muhammad queria. Bueno, apesar de tudo isso, a mensagem, a gente não pode dissociar, obviamente, depois que Muhammad consegue fazer a junção dos povos árabes. Só deixa eu pegar aqui uma coisa, né? Esse que vocês estão vendo é o nobre Alcorão sagrado. E agora que eu vi que ele rompeu-se aqui, vou ter que consertar, deixá-lo aqui do lado de fora para amanhã fazer o reparo dele. E aqui estão os chamados textos sagrados do Islã. Bueno, uma das mensagens, desde o cristianismo, e Muhammad vivia numa comunidade que era muito frequentada, seja por judeus que por cristãos, e aí entre os judeus e os cristãos a gente tem duas mentalidades completamente distintas a respeito da fé. Enquanto o judaísmo é uma religião endêmica, vamos dizer assim, é uma religião de um povo. O judaísmo não tem pretensão de que ninguém se converta ao judaísmo, de que se faça judeu. Tanto que um judeu, por exemplo, tem a obrigação de guardar 613 mandamentos que estão espalhados pela Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, e todos os mandamentos, quer dizer, não é obrigatório guardar os 613, porque existem mandamentos que são só para mulheres, existem mandamentos que são só para mulheres casadas, existem mandamentos que são só para os viúvos ou viúvas, existem mandamentos que dizem respeito somente aos sacerdotes, existem mandamentos que dizem respeito só aos levitas, há mandamentos que dizem respeito somente aos homens. Então, são 613 no total, divididos em 248 positivos, que em hebraico se chama Maaseh, farás, começa sempre, farás isso, e os outros são lotaaseh, não farás. Que são os negativos, são 665 mandamentos negativos e 248 mandamentos positivos.
E é uma religião, digamos, de um povo. O judaísmo se acredita numa salvação. Para os não-judeus, bastaria guardar 7 preceitos, 7 mandamentos, que seriam chamados 7 mandamentos de Noé, que é acreditar em Deus, na unidade de Deus, praticar a justiça, estabelecer tribunais de justiça, não comer um animal, uma parte do animal enquanto o animal ainda está vivo, coisas assim desse tipo. Eu não me lembro. Aí não roubar, não matar, são 7 mandamentos. Então, essa era a visão judaica. Aparece o cristianismo, saído de dentro do seio do judaísmo, com uma mensagem que eles pretendiam fosse universal. Então, a partir do pensamento de que existe uma salvação e de que somente os cristãos se salvam. Quem não está na linha deles não encontra salvação. Como Muhammad vivia numa comunidade, além de uma comunidade de mercadores, e, portanto, havia um comércio, havia uma frequência, havia uma movimentação muito grande de gente, o elemento cristão e o elemento judaico estavam ali presentes. E desse bojo da mensagem, seja judaica que cristã, Muhammad vai tirar muita coisa para a mensagem dele. E aí eu não estou nem afirmando, nem negando nada de inspiração, porque não é a minha função aqui, estou dando uma contextualização para chegar aonde eu quero chegar. Assim como o cristianismo espalhou-se por conta da ideia de que todo mundo tinha que se tornar cristão e que a salvação viria a partir desse fazer-se cristão, o Corão também tem uma mensagem universalista e de que, segundo o próprio o Alcorão, o islamismo é a coroa da religião. Deus tinha preparado através do judaísmo e do cristianismo para chegar ao topo, a última revelação, que seria o Alcorão, e o maior de todos os profetas, que seria Maomé. E aí eles tinham também uma mensagem universalista, que era preciso fazer com que todos os povos se fizessem islãos e quem não se convertesse deveria morrer. E aí começam os períodos de conquista empreendidos pelo mundo árabe. Dessas conquistas, o período Moro começa a partir do século VIII, que é mais ou menos na altura em que surge a união dos povos árabes, que surge o islamismo, e aí os mouros vindo através do norte, porque eles começam por essa região aqui, que é a região da Arábia. Vocês estão vendo aí, né? A região da Arábia começam a se espalhar pelo norte de África. Aqui está Cartago. Não, Cartago fica aqui, Cartago fica por aqui. Eles começam a se espalhar pelo norte de África, onde antes era o Império Romano. O Império Romano pegava isso aqui tudo, como eu tinha já comentado por vocês. Aqui, onde estão os rios Reno e o Danúbio, o Império Romano parava e seguia até o Oriente Médio, e pegava aqui a África. Ele pegava por aqui, ele atravessava aqui no Estreito de Bósforo, e vinha para cá, e vinha até essa região daqui, do norte de África. Os árabes começam esse processo, começa todo o trabalho de dominação, e dominam a África inteiro, e conseguem ultrapassar aqui o chamado Estreito de Gibraltar. Essa parte aqui de Marrocos é a parte, obviamente, de África, essa parte de cá é a parte de Espanha. Aqui está o Estreito de Gibraltar, que eu venho falando dele já há algum tempo. A profundidade desse estreito, ela varia de 280 metros até 1.000 metros de profundidade. A largura mínima é de 14 quilômetros, então facilmente é atravessável até a nado. Quando eles chegam aqui no norte no sul da Espanha, eles se deparam, se a gente lembrar do que estava antes aqui, olha,
o elemento dos visigodos, que era um dos maiores reinos, inclusive, como eu disse na aula passada, invadindo até as terras de Espanha, que aqui tem de Espanha, as terras de França, aqui tem os Pirineus, a Cordilheira dos Pirineus, e separa a França da Espanha. E o reino dos visigodos domina até a Espanha. Quando os árabes, enfim, atravessam aqui, eles empreendem uma guerra contra os muçulmanos, os visigodos, e obviamente vencem. Mudaram o nome aqui, porque isso daqui era chamado antes de colunas de Hércules, porque na lenda do semideus Hércules, diz que ele separou isso daí. E aí, isso ficou sendo conhecido como as colunas de Hércules. Quando os muçulmanos chegam, eles mudam isso para o Jibal Tariq. Esse Tariq era um dos comandantes, né, quem estava à frente desses exércitos mouros, e o nome de Jibal, em árabe, significa montanha. Então, o Jibal Tariq é a montanha, está no singular, a montanha de Tariq, porque esse Tariq, tendo vencido isso daqui, ele passa a ser o senhor desse pedaço de terra. Quando os árabes chegam aqui nessa região, na região de Espanha, então, quando eles finalmente conseguem vencer e subjugar os visigodos, encontram algumas diferenças. É preciso a gente lembrar duas coisas, ou três coisas extremamente importantes a respeito do que será praticado aqui. Aqui já tinha, como é óbvio, uma presença cristã. Muito antes disso, já havia uma presença judaica aqui, dentro disso, que praticavam a sua religião. Os cristãos, por sua vez, também estavam aqui presentes, mas ainda havia muitos resquícios, especialmente nas partes mais longe dos grandes centros, ainda havia muitos resquícios das antigas religiões praticadas pelos celtas ou pelos celtiberos, e as religiões locais que sempre existiram por ali. O cristianismo não vai se impor como religião única até determinado momento da história, que a gente vai ver só na próxima semana. Então, eles chegam aqui e encontram essas duas diferenças. A diferença de raça, apesar de conviverem tanto esses povos aqui, os judeus, os cristãos, sempre houve meio que um apartheid, eles não se misturavam, não havia miscigenação. Eles comerciavam, vivia-se numa relativa paz, porque não havia hegemonia, não havia um dono do lugar, quer dizer, você não tinha cristão dominando, nem você tinha judeu dominando. Então, como não havia um líder único que viesse e impusesse a sua fé, aí você tinha uma relativa paz, ninguém se matava por conta de religião. E aí vai acontecer uma coisa interessante. Esses grupos que não se miscigenavam, porque as miscigenações, talvez as grandes miscigenações aí na Península Ibérica, ocorreram naquele período pré-romano, que é quando aqueles elementos gregos, os elementos fenícios, os elementos celtas e os elementos locais, que a gente chama a todos eles pelo nome único de iberos, mas a ideia de ibero é uma ideia plural. Vamos chamar de iberos um coletivo de diversas tribos. Assim como a gente reúne, sob o nome de germanos, um coletivo de várias tribos. E aí, os árabes chegam ali, deparam-se com essa pluriformidade racial.
Para os árabes, tanto para o cristianismo quanto para o judaísmo, por exemplo, a adoção da fé passa por certos rituais. Dentro do judaísmo tem toda uma preparação, dentro do judaísmo existe toda uma preparação até culminar com o batismo. No islamismo, uma coisa muito simples, basta você dizer uma frase, você já se converteu. Se você disser, só existe um Deus e Maomé é seu profeta, isso em árabe, obviamente, eu não corro o risco de ter me convertido, porque eu disse isso em português, mas se você disser essa frase em árabe, não interessa que você tenha intenção, você já é um muçulmano, pelo simples fato de ter dito. E aí, uma vez que era muito simples fazer esse muçulmano... Como é, professor? Repete aí. Só existe um Deus e Maomé é seu profeta. Alá é um e Maomé é seu profeta. Essa é a frase. Dito isso em árabe, a pessoa já está automaticamente convertida ao Islã. Oi. É aquele negócio de Allahu Akbar? É isso? Não, Allahu Akbar significa Deus é grande. Me tira uma dúvida. Depois de ter declarado isso, que o senhor me falou, isso, melhor dizendo, isso aí ainda está vigente nesses regimes meio violentos que a gente presencia na atualidade? Não entendi uma parte de sua pergunta. Antes desses regimes violentos, eu não entendi o pedacinho antes. Depois de ter dito isso... Pronto, isso que o senhor falou, de só existe um Deus e Maomé é o seu profeta, sei lá, alguma coisa assim. Eu preciso declarar isso para que eu seja considerado muçulmano, certo? É o único caminho de se tornar muçulmano. Pronto, mas nesses regimes meio totalitários que a gente vê dos xiitas e sunitas, que eu sempre me confundo. Meio não, total. Quando eles vêm, sei lá, se a gente aceita se converter através dessa fala, é o único critério que eles usam para que eu não seja morto? E por que o povo morre? Porque é o seguinte, se você é um cristão e você acredita que é verdade a mensagem lá do cristianismo, e você se corrompe, você corre o risco da perdição eterna. Daquelas mensagens de Jesus, né? Quem pega no arado e olha para trás não é digno de mim. Então, o cristão fica com medo de perder a salvação eterna e prefere morrer. E tem outra coisa, ele dá a chance de você se converter antes de ele capturarem você, porque depois de capturar você não tem mais salvação não, você vai morrer. Vixe, é assim que eu vou fazer. Obrigado. Mas na Bíblia é explícito, né? Um versículo na Bíblia que fala que aquele que morrer e não estou ouvindo nada do que vocês falam. Eu falei que na Bíblia... Tá ruim de entender. Segue a Bíblia. Quem segue o cristianismo. Então, uma pessoa dessas é pega por um muçulmano... ela tem a oportunidade de se converter ao islamismo. É óbvio que se é o cristianismo, ela não vai falar essa frase, ela vai preferir morrer pela fé dela. Porque ela sabe que essa é passageira. Então, como ela segue essa fé, ela segue essa crença... ela não se converte por medo de perder a salvação eterna. Só isso. É porque, assim, ao meu ver, tipo, pela visão cristã, pelo pouco que conheço, a salvação ela não é determinista. Você pode perder ela a qualquer momento. Por uma mentira ou por diversos outros fatores. Então, se é uma coisa que vai salvar minha vida, eu prefiro mentir na hora e depois redimir-me com Cristo. Ao meu ver, eu sei que não pode parecer muito simples, mas como a gente pode perder essa eu diria a frase, eu até cantava a frase em árabe. Oxi, eu fazia no agudo, eu faria no agudo, dançava para aquele cifre vestido de saiote branco e rodando. Eu faria um agudo na quinta oitava, para não morrer. Ô, professor, o senhor sabe falar ela em hebraico? É em hebraico que fala, é isso? Em árabe? Em árabe, desculpa, confundi. Não, eu não vou dizer não, porque isso aí fica gravado, aí um muçulmano vê e diz que eu me converti lá de fuleiragem, Luana Micaela. Eu prefiro seguir vivendo como eu vivo. Então o senhor confirmou. O quê? Oi! Fala árabe.
Não, um pouquinho, eu estudo algumas coisas. Fala, nesse homem fala todo professor, idioma, que chega a mas pessoa se peraí. perde. Se falando muito difícil. essa frase se converte, mas no caso faria alguma diferença para o senhor? Não. Eu não critico nenhuma, mas também não dependo de nenhuma. Então, faria alguma diferença se eu falar? Não, mas eu não quero, não. Eu respeito as fés do povo. Respeita a liberdade do homem de não querer falar. Ok. Eu respeito a fé do povo. Bem. Ainda que eu não Tudo acredite bem. num bocado de coisa das religiões, eu respeito o direito de cada um ter a sua religião e acreditar nela com todas as forças. Uhum. Bueno, Entendo. depois dessa raça múltipla, que não era alguma coisa estranha para os muçulmanos, o que era estranho para eles, talvez, fosse o fato de eles não terem muita unidade como eles adquiriram, né? Porque eles estavam já há alguns anos vivendo sob o domínio do islamismo. Eles começam no século VI, VII, e aí, ou no início do século VIII, uma coisa assim. E aí eles já estavam com algum tempo de vivência disso, eles vão achar estranho, e eles eram novos, não eram anciãos, eles acham estranho que as pessoas ali vivam cada um no seu gueto, vamos chamar assim, né? Os cristãos das cidades cristãs, ou nos bairros cristãos, os judeus nos bairros judeus, e os outros povos dentro dos seus limitezinhos, e as pessoas não se misturavam. E dentro do islamismo, como eu disse, pelo menos dos povos árabes, era uma gama de povos que se juntaram debaixo da única fé, que era a fé muçulmana, a confissão de fé islâmica. E aí, além do mais, quando eles chegam que vê isso, eles deparam-se com um povo que não tinha uma unidade linguística. Então você tinha os cristãos falando um latim misturado, aquele romance. Você vai ter o judeu falando meio que em hebraico com misturas em Portugal com misturas de português, em Espanha com misturas de espanhol. Então você vai ter os povos usando suas línguas, falando a língua, digamos, a língua local, mas cheia de elementos das línguas deles. E também era uma língua que os árabes desconheciam, porque era uma língua latinizada, era uma língua com que os árabes não tinham contato, porque os romanos não tiveram qualquer interesse em dominar aqui a Península Arábica, porque era um deserto, não tinha interesse nenhum para os romanos invadirem o deserto. Nessa época, ainda a areia não tinha tanto valor quanto tem hoje. Depois, a diferença de religião. A religião, ainda que houvesse muito elemento de monoteísmo, tanto o monoteísmo judaico quanto o monoteísmo cristão, a existência desses dois elementos no mundo árabe não era alguma coisa muito marcante. Porque, dou-lhes um exemplo, veja, que é o esquema que ainda hoje os muçulmanos usam. Aí a imprensa vai dizer, não são os radicais, mas não existe radical no islamismo. Todo islamismo, todo islamita acredita que aquilo tem que acontecer. Vamos dizer, os muçulmanos a gente os divide em dois tipos, né? Os radicais e os não radicais. Qual é a diferença entre eles? A diferença é que o radical vai dizer, se você não se converter, eu mato você. A diferença é que o moderado vai dizer, você ouviu? Se você não se converter, ele vai matar você. Pronto, essa é a diferença. Mas eles todos acreditam que isso é verdadeiro e que tem que ser feito assim. Que todo mundo tem que aderir à única fé verdadeira, que é o Islão. Um mata e o outro diz, olha, esse daqui não se converteu, não. Mas eu não quero sujar minhas mãos de sangue com ele, não. Então, eles encontram línguas, encontram diferença de religião. Como eles não tinham contato, porque o esquema deles eles dizem, olha, vou invadir sua cidade. Então, vocês aproveitem e convertam-se logo. Ou então fujam. Isso vai acontecer mais tarde na Europa, no século XV,
com a queda do Império Romano do Oriente, 1453, quando os muçulmanos otomanos tomam Constantinopla e os padres da Igreja Ortodoxa, da Igreja Católica Ortodoxa, juntam as riquezas e fogem. Essas riquezas eram os livros, encheram os caçoais dos jumentos com livros e vieram para o Oriente, para o Ocidente, trazendo os livros de Aristóteles, de Platão, as grandes obras da literatura grega antiga e durante o primeiro período digamos, de Roma. Então, eles vieram porque eles não queriam se converter. Quando eles chegam, logo depois começam as miscigenações, né? O elemento árabe começa a se fundir com o elemento outro. Os caras veem que o problema do Islã é que eles não têm um poder central religioso que diga o que é certo e o que é errado. Você tem os grupinhos de pensamento que vão dizer, grupos que vão dizer, olha, é assim que a gente vive, o Alcorão e a lei islâmica é esta. Outro grupo vai dizer, não, isso é assim, o assado, como a história da burca nas mulheres. Você vai, não existe uma uniformidade quanto a isso. Vai depender do grupo que esteja no poder. Usar ou não usar aquele esconderijo. E aí eles chegam, começam também a se misturar com as populações locais e começam a formar esse grupo novo chamado os moçárabes. Inclusive isso vira uma língua. Lá no início do curso eu mostrei para vocês algumas línguas, estava o moçárabe, ela é considerada extinta. É considerada não, ela é uma língua extinta. Não há mais ninguém que fale. Quando esses árabes chegam na península, eles fazem, né, esse idioma, que é o moçárabe, e também vai ter a mistura deles, né, com os outros, mas eles trazem junto consigo uma civilização extremamente superior. Numa semana dessas, eu falei para vocês sobre o filme O Físico. O Físico mostra exatamente essa superioridade. Obviamente, ele está num ambiente diferente, que seria um ambiente da Grã-Bretanha, mas esse ambiente da Grã-Bretanha, a gente pode dizer que é muito semelhante ao ambiente que havia em Portugal, por exemplo, e Espanha. De atraso, porque as leis religiosas, mas mesmo assim as leis muçulmanas também têm uma valorização muito grande pelo corpo do defunto e não permite que seja dissecado, porque isso seria uma profanação por conta de alguns fatores. E aí, por conta desses preceitos religiosos, as pessoas não estudavam muito. Então, mas, no mundo latino, o que acontecia é que ficava muito preso, por exemplo, na questão de medicina, aos livros que foram escritos lá por Hipócrates. E aquelas coisas não tinham serventia nenhuma. Uma curandeira que passa meia dúzia de chás, talvez fizesse mais efeito do que os preceitos de medicina de Hipócrates. E os árabes já tinham um conhecimento bem mais avançado. Seja nas artes, porque uma vez que eles eram alfabetizados, porque tem que ler isso daqui, tem que ler, são 7 vezes durante o dia que um muçulmano tem que ler um trecho do Corão. Eles têm a proibição de representar qualquer tipo de figura, portanto, eles vão desenvolver a arte através daqueles... Mais para frente tem umas figurinhas, que vocês vão ver algumas coisas. Eles precisam desenvolver um tipo de arte que não use nenhum tipo de representação pictórica de pessoas ou animais, e aí vão desenvolver muito a arte. A filosofia é algo extremamente trabalhado aqui, inclusive da Espanha são os maiores filósofos árabes,
que são Averroes e Avicena, por exemplo, são espanhóis, eles nasceram na Espanha, embora fossem muçulmanos, eles eram espanhóis de nascimento. Às vezes, num determinado momento, os árabes, o domínio árabe na Península Ibérica era extremamente tolerante. Significava dizer que eles não impunham que as pessoas se convertessem, bastava pagar uma taxa. Você pagava uma taxa para ter direito de ser da sua religião. Você não poderia ter um templo, não poderia andar portando na rua coisas que distinguissem você como uma pessoa de determinada daquela religião. Você poderia ser cristão, mas você não poderia demonstrar, mas era pena de morte se você fosse pegue tentando converter um muçulmano, por exemplo, ao cristianismo. Isso era pena de morte na hora. Quem pegasse, quem visse, podia matar, porque estava fazendo o trabalho de Deus. As letras, a literatura, a matemática, inclusive o zero, é uma invenção árabe, dizem, né? Nas ciências, na história e na medicina. Aqui eu já falei de Avicena e Averroes, que são relacionados com a filosofia. São os dois grandes filósofos árabe-espanhóis. Então, os árabes, quando chegaram, como eles eram um povo muito ligado às tradições deles, eles mantinham a língua, como língua oficial, a língua árabe, como língua oficial, mas não impunham que as pessoas falassem essa língua. Eles permitiam que você seguisse falando a sua língua, mas as comunicações oficiais, os negócios eram feitos em árabe. Eles chegam aqui, instalam bibliotecas. Durante o período deles, existe o florescimento da agricultura, do comércio, da indústria. Obviamente, indústria aqui, vocês não entendem indústria como a gente concebe hoje, viu? Eu estou falando de melhoraram a forma como se tratava o couro, a forma como se faziam anéis, essas coisas preciosas. Eles tinham muito domínio nesse trabalho. A agricultura seguia um ritmo mais de acordo com as estações, respeitando o tempo, vendo a terra que era adequada para isso ou para aquele tipo de produção, coisa que as pessoas achavam que a terra não produzia porque Deus não queria. Mas a terra não produzia ou porque ela não tinha nutriente suficiente e, portanto, precisava de ser enriquecida com algum tipo de adubação. E os árabes já tinham muito isso, porque eles tinham... a arte árabe vai ser também muito no cultivo de jardins, elegantemente e lindamente e finamente decorados nas casas, nos palácios. Então, eles já tinham um domínio de agricultura muito grande. E o comércio, porque eles nascem num povo de comerciantes. Os árabes eram um povo de comerciantes. Então, trazem isso para cá. O lugar mais forte onde os árabes deixaram muita marca de sua cultura foi em Córdoba, na Espanha. Aqui estão vendo a mesquita. Então, como eles não podiam fazer representações, apesar de que esses filigramas aqui, isso é uma exceção, que só acontecia na Espanha, esse tipo de coisa. Porque a Espanha estava muito, na visão de um árabe tradicional, a Espanha estava muito laxa, muito relaxada quanto à observância dos preceitos do Qumran. É por isso que depois, mais na frente, vai vir o domínio dos almohadas ou almohadas, que era um grupo extremamente radical e que vai banir e perseguir não só os outros povos que não tinham aceitado o Islão, como os próprios muçulmanos que eram laxos, que eram relaxados. E aí, quando esses almohadas tomam o poder, começam algumas coisas extremamente importantes. Os cristãos começam a se refugiar no norte da Espanha. Os cristãos vão ficar... começam num pequeno grupinho por aqui e depois vão expandindo, mas isso a gente vai ver na próxima semana. E os cristãos fogem do reino muçulmano, porque era obrigatória a conversão e iam matar as pessoas por qualquer motivo,
Bastava eles acharem que você olhou feio porque estava querendo convertê-lo, ou que você estava rezando ao Deus dos cristãos, e isso já era pena de morte. Mesmo que Jesus fosse considerado um profeta pelo Islão, mas ele não era maior do que Maomé. E o domínio árabe vai estender até quase o fim do século XV, 1492. Das línguas que estiveram presentes aqui na Península Ibérica, o árabe é aquela que mais vai influenciar. Também eles ficaram quase 8 séculos aqui na província, né? Na península. Então, isso também influi. Mas mas note que a influência árabe, ela fica no limite lexical. Lembra-se que eu falei que uma língua se reconhece como sendo, por exemplo, uma língua latina em 3 coisas: no léxico, na sintaxe. Não, basicamente em 2 coisas: léxico e sintaxe. Os árabes, a língua árabe não conseguiu influenciar na sintaxe portuguesa, mas influenciou muito no léxico. E aí a gente tem palavras como algodão. A maioria dessas palavras, A ou AL, são quase sempre de origem árabe. Algodão, alecrim. Tanto que esse nome, em português, existe o nome alecrim, mas existe o outro nome disso aqui, que é rosmarinho, o nome latino de alecrim é rosmarinho. Aí você tem alface, que tem o nome latinizado disso, é letuca, ou latuca, uma coisa assim. Alfazema, açafrão, alaúde, que é um instrumento musical, tambor. Veja, daqui não começa por A. Esse A é o artigo dos árabes. Então, o nome é godão. Daí, em inglês, por exemplo, você tem o nome cotton, cotonete. É isso aqui, só que o T se sonorizou. A gente vai ver isso depois. Daqui a 15 dias a gente começa os metaplasmos, a gente vai entender essas mudanças, né? Aqui sonorizou-se e aqui sonorizou-se. Alface, alfazema, açafrão, alaúde, tambor, alicate, arroba. Arroba a unidade de medida, não aquele azinho. Aquilo dali, se eu não me engano, aquele azinho era uma abreviatura do nome arroba que era usado em Nápoles. Para não escrever o nome arroba todo, escreviam aquele A com aquela curvinha para indicar o peso. Arroba vale 15 quilos. Ainda hoje, no sertão, se utiliza muito. O boi é vendido por arroba. Alcaide, que era um tipo de prefeito. Alfaiate, costureiro. Almocreve, o cara que conduzia burros. Califa, o chefe, né, o governador. Álcool, algazarra, álgebra, azulejo, avará. Tá vendo essas coisinhas aqui? Isso aqui tem um nome árabe também em português. Isso chama-se ameia, que era o lugar de proteção dos arqueiros. Eles ficavam aqui escondidinhos para tirarem as flechas e não serem alvejados. Eram as ameias. Esses slides estão lá já no SIGA, eu deixei semana passada. E o domínio árabe, se talvez os almohadas não tivessem entrado em cena na história, eles vão entrar em cena, os almohadas entram em cena por volta do século XIII. Então, vejam, do século VIII até o século XIII, vivia-se numa relativa paz na Península Ibérica. É quando um grupo religioso toma o poder que a bagaceira começa a acontecer. Então, quando os árabes tomaram o poder e disseram, olha, aqui não se permite outra confissão religiosa que não seja o Islão, aí começam as bagaceiras, as perseguições, as mortes, e aí cristãos vão fugir. Os judeus eram, de alguma maneira, tolerados, porque eles eram também, pelos muçulmanos, considerados monoteístas. Os cristãos não eram considerados monoteístas, então a perseguição contra os cristãos era bem mais forte. Por que os cristãos não eram considerados monoteístas? Porque acreditavam numa trindade, embora
aquela explicação toda, um Deus só em 3 pessoas, isso não conversa a nenhum monoteísta. Um judeu acha que é um triteísmo, o árabe também acha que é um triteísmo, não convence muito aos... Então, eles são os monoteístas autênticos, e os cristãos seriam os monoteístas automonoteístas. Eles se dizem monoteístas, mas eles não os consideravam. Então, os cristãos tinham um peso de perseguição muito maior. Muito embora, no livro da paz, se diz que o árabe que matar um judeu ou um cristão está fazendo um serviço a Deus. Agora, não me perguntem onde eu vi, porque muitos anos que eu li isso, né? Ainda vou ler depois para tomar nota de algumas coisas. Mas como é que só perseguem os cristãos, não perseguem os hinduístas, todos os outros, entendeu? Porque tem muita... Não persegue quem? Os hinduístas. Ou a perseguição? Perseguem, sim. Sim, eles só não perseguem porque eles não são maioria nos cantos onde estão os hinduístas ainda. Mas deixa eles crescerem mais. Eles perseguem todo mundo que não sejam eles. Não é por uma coisa providencial que os cristãos são perseguidos. Eles são perseguidos porque são diferentes da fé deles. Assim como os cristãos perseguiram os outros que não eram iguais a eles. Eu ia tocar nesse assunto mesmo, professor. Até os cristãos faziam isso. Onde existe, onde domina uma religião, haverá perseguição contra o diferente. Não há tolerância. O que deveria haver. A religião é, por natureza, intolerante. Professor, também não há perseguição por conta como posso dizer, situação geográfica ou não? Como assim? Eu não entendi direito a pergunta. Digamos, no Oriente Médio, o islamismo e o hinduísmo seria lá para... Então, eles não têm hegemonia naquele lugar onde o hinduísmo predomina. Há muitos muçulmanos na Índia, por exemplo, no Japão, nos lugares onde tem o hinduísmo, por exemplo. Existe muita gente, muito muçulmano, mas eles não são maioria. A perseguição só começa quando eles se tornam maioria. Eu não lembro qual foi o documentário que eu vi isso, que diz que eles vão aos poucos, né, no paz e amor, até tornar maioria, e depois que começa a perseguição, né? Que é, inclusive, se eu não me engano, uma das coisas que Maomé fez na história. Se maioria, aí, por exemplo, na Inglaterra, existem bairros dentro da Inglaterra onde já tem fixado na porta, aqui nós aplicamos a Sharia. O que é a Sharia? Apedrejamento da mulher que eles considerem infiel. Se o marido suspeitar que a mulher o traiu, ela é sumariamente condenada a ser apedrejada. Ou então levar uma quantidade de chicotadas que ela morre de tanta paulada que leva. Mas isso no o caso... corte da mão do ladrão, que essa daí eu até concordo. Justo. Mas isso no caso de bairros ou pensões? Não, na Inglaterra é só em bairro ainda. Eles não tomaram o poder, mas se deixarem do jeito que a Europa está, daqui uns dias vai ser o califado. Eles estão tomando conta de tudo. Eles chegam, como facilmente se converte, o pessoal fica, não, tem que respeitar, não sei o quê. Aí eles entram, não respeitam nada, facilmente as pessoas se convertem, eles procriam feito rato. Pode se casar com mais de uma mulher. Professor, eu tenho uma mãe católica, meu pai também, minha irmã também também testemunha de Jeová. Minha avó, ela Peraí, viu? Vamos ver se eu ouço melhor por esse ouvido. Minha avó, ela também é evangélica, mas eu não tenho uma religião específica. Mas sempre... Desde criança, eu tenho na minha cabeça que as religiões sejam um dos cânceres do mundo. Eu não acho também, assim, não. Também eu não sou assim tão radical, não. Não discrimino nenhuma, mas o meu pensamento é esse. É que, ao invés da religião tratar algo, ela está trazendo outro. Eu acho que elas têm o lugar delas. Agora, querer que... É como aquela historinha não sei se vocês já ouviram, do escorpião,
que queria atravessar para o outro lado do córrego, ia passando um cágado, uma tartaruga, e ele diz, dona tartaruga, me carrega ali para o outro lado. A tartaruga disse, eu vou nada, você vai me ferroar e eu morro. Ela disse, você é louca, criatura, se eu ferroar você, eu vou morrer também. Ela pensou, disse, tem lógica essa lógica aí. Trepou-se nas costas da tartaruga, quando estava no meio do rio, o rabinho dele já tremendo, pensou que não foi pregoada no pescoço da tartaruga. Ela disse, agora nós dois vamos morrer. Ele disse, não tem problema não, eu segui minha natureza. Mas também eu tenho essa ideia. Eu não sabia o final dessa história. E em Jesus. Só para esclarecer. Diga aí, Lani. Eu não sabia o final dessa história do rato, né? Rato e escorpião. Não, do escorpião e da tartaruga. Eu achava que era impossível. Mas é tartaruga. Mas não seria impossível com a tartaruga, já que ela tem um casco? Mas o pescoço dela não fica fora do casco? Ela não vai nadar com ele escondido. Real. Lani, você está com a mão levantada. Foi sem querer, professor. Não entendi, foi nada. Hoje